questões de análise sintática. Preste bem atenção, você já viu a teoria, a explicação que nós fizemos de forma detalhada, então vamos aplicar isso nas questões, que é importante para que você tenha uma boa fixação. Então, primeira questão. Considere a frase, ele andava triste porque não encontrava a companheira. Os verbos grifados são respectivamente. Andava está no rol dos chamados verbos de ligação. Triste é um predicativo. Então, andava é um verbo de ligação. Estes verbos só são de ligação, ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, andar, continuar, viver, tornar-se, quando eles estão associados a um predicativo, triste, o estado que a pessoa se encontra. Encontrava, encontra algo, encontra alguém. Se eu não mencionei preposição, significa dizer que é um verbo transitivo direto. Então, primeira letra E de escola. Então, não se engane que lá na prova você poderá encontrar uma questão que verse sobre aspectos de transitividade, muito importante que você esteja atento a verbo transitivo direto, indireto, transitivo de ligação. Então, primeira questão, letra E. Na segunda questão, indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Ora, falei que o agente da passiva tinha que ter antes o verbo ser, mais o particípio, o pelo, pela ou por, mais um elemento que desempenha a função de sujeito, que é o sujeito agente, né? Não é agente passiva, é quem pratica a ação na voz passiva analítica. Então, a alternativa letra E, porque foi eleito por, e eu não tenho sujeito após. Né? Veja que nas outras, olha, por nós, pelo povo, por ti, por todos. Certo? Mas o importante para a agenda passiva, expliquei isso para vocês, é que nós temos antes um verbo ser mais a sequência do particípio. Então, a resposta da segunda questão, letra E de escola. Na terceira questão, a terra era povoada de selvagens. O termo grifado é agenda passiva por quê? O verbo ser era povoada. Ah, professor, mas é por, pela... Sim, mas a agenda passiva também pode aparecer, em alguns casos, com a preposição de, como está aí na terceira pessoa. Ou como está aí na terceira questão, desculpe. Então, como eu tenho aí verbo ser mais o particípio, então você tem aí o agente da passiva. Então, terceira questão, letra C. Na quarta questão, Dulce considerou calada por um momento aquele horrível delírio. Ora, ele quer a função de por um momento, logicamente uma adjunta adverbial, que dá uma ideia de tempo, né? Os adjuntos adverbiais são circunstanciais, tempo, lugar, modo. Por um momento é tempo. Está se relacionando, né, a calada, que é um adjetivo por um momento. Então, a palavra, o termo que modifica um adjetivo, um advérbio, um verbo, indicando circunstância, um adjunto adverbial sintaticamente. Então, letra C. E aquele horrível delírio, quem considera algo, considera alguma coisa, é um objeto direto. Então, dentro daquela perspectiva que eu falei a vocês, sempre fazendo análise sintática, observando os termos antecedentes ou procedentes nesta relação dentro da frase. Então, quarta questão, letra C de casa. Na quinta questão, assinale a alternativa correta. Para todos os males, há dois remédios. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Existem dois remédios. Toda vez que eu tenho o verbo haver no sentido de existir, o termo que está após ele não é sujeito, é objeto direto. Então, guarda essa informação. Então, dois remédios aí é objeto direto. E por que o tempo e o silêncio é o aposto? Porque está esclarecendo quais são esses dois remédios. A função do aposto é esclarecer, explicar o antecedente. Então, a resposta aqui na questão, letra C de casa. 6. Usando o direito que lhe confere a Constituição. As palavras grifadas exercem a função, respectivamente, de... Por que a resposta foi a letra E? Voltando aqui um pouco, usando o direito que lhe confere. Quem confere alguma coisa, que é justamente o que? Né? A Constituição. Certo? A Constituição confere alguma coisa, né? Na sexta questão, pessoal. Usando o direito que lhe confere a Constituição.
As palavras que ele faz exercem a função, respectivamente, de. Bom, por que objeto direto e objeto indireto? A Constituição confere o direito. Na verdade, a frase seria isso. Então, esse que está se referindo a direito. E você pode observar que direito está desempenhando a função de objeto direto. A Constituição confere o direito. Então, veja. Quando ele falar em função do que, veja a função do termo que está antes. Direito é objeto direto. A Constituição confere o direito. Tá? Então, o que aqui é objeto direto e o lhe, né? Lhe confere. Então, já vimos que o lhe aqui desempenhando a função de objeto indireto. Aquela historinha do o, a, os, as, objetos diretos e lhe, lhes, objetos indiretos. Ok? Sétima questão. Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Nessa frase, o sujeito que fez, ora, vai ser o que? Pronome relativo, que se refere a jogador. Na verdade, o jogador fez o gol. Mas quando aparece o pronome relativo, o sujeito nesse caso aqui vai ser o que está substituindo o jogador. Certo? Então, o que aqui, pronome relativo, está se referindo a jogador. E esse que, na verdade, é o sujeito do verbo fazer. Então, resposta da sétima, letra C de casa. Questão número 8. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. Por que foi a letra A? O povo anda tristonho. Claramente, eu tenho aí um verbo de ligação, desempenhando a função de predicativo. Tristonho está desempenhando a função de predicativo junto ao verbo de ligação. Sequer nas suas alternativas, vocês observaram o adjetivo ou palavra adjetivada, né, desempenhando assim como tristonho. Então, oitava letra A. Nona. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. A palavra aqui tem função morfossintática. Quando ele fala morfossintática, é a classe, veja que eles colocaram conjunção e pronome. Tá? Então, morfologia é a classe, substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Então, quando ele falou aqui a força a qual eu tinha, então esse que é pronome relativo. Quando você encaixa o qual, a qual, os quais, as quais. Aí ele quer a função do que. A função do que vai ser a função da palavra que ele substitui. Então esse que está se referindo à força. Então, eu tinha a força. Faça isso. Veja a função do termo que está antes em relação à segunda oração. Eu tinha força. Quem tem algo, tem alguma coisa. A força, então, é objeto direto. O pronome relativo, quando aparece uma frase, ele vai ter sempre a função do termo que está antes, no caso aqui, força, em relação à segunda oração. Então, no caso, força aqui é objeto direto. Nona letra D de dado. Bom, pessoal, estou dando continuidade na décima questão. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal. Porque a letra E, porque receio de errar. Eu tenho um valor passivo, não tenho um valor ativo. Nos demais casos aí nós tivemos adjuntos, adnominais com valores ativos. Então, décima letra E de escola. 11. Amanhã, sábado, por que aposto? Porque está esclarecendo quem é esse amanhã, tá? Então, aposto é o termo que esclarece, é o termo que explica o antecedente, como já temos colocado aqui. Então, 11, letra E de escola. Na 12, e não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética contemporânea. O termo grifado desempenha a função de. Pessoal, se vocês observarem bem, insensível é nome. O que é insensível é insensível a. Complemento do nome com preposição, bem fácil, é o complemento nominal. Então, por isso que a resposta aqui foi a letra D da 12ª questão. Na 13ª, nós vamos falar sobre os tipos de predicado. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Veja, o sol entra. Aí nós temos um verbo que não é verbo de ligação, certo? É um verbo intransitivo.
Mas nós temos o sol, tarde, pálido, fraco, oblíquo. Então nós temos um verbo intransitivo mais qualidades. Então esse predicado é verbo nominal. Não confundir com nominal, porque o nominal tem que ter verbo ligação. E entrar não é verbo ligação. O sol entra, intransitivo. Tarde, pálido, fraco e oblíquo estão qualificando, são predicativos do sol, predicativo do sujeito. Então é verbo nominal. Tem o núcleo verbal, entra, e tem os núcleos nominais, que são as qualidades. O sol brilhou, um pouquinho pela manhã. O sol brilhou, verbo intransitivo. Sem qualidade, o predicado é verbal. 13ª questão, letra E de escola. A 14. É exemplo de predicado verbo nominal. Porque foi a letra C. Estela se sentou na cama. Quem se senta em algum lugar, né? Na cama. Então não é verbo de ligação. É isso? Sentar-se não está no rol do verbo de ligação. Então nós temos um verbo transitivo. Estela sentou-se. Mas eu tenho assustada, que é uma qualidade do estado de Estela. Então eu tenho um núcleo nominal também, que é um predicativo sujeito. Então por isso que eu tenho aqui o predicado verbo, porque eu tenho um verbo intransitivo nominal. 14, letra C. Se eu não tivesse assustada, preste atenção, eu teria somente o predicado verbal. Certo? Então, os outros, cuspi no chão com um nojo desgraçado. Eu cuspi, intransitivo, não tem qualidade, verbal. O corpo me doía todo. O corpo me doía, não tem qualidade, verbal. Ele saiu correndo, sem qualidade, verbal. E Chico Sena morreu. Pronto, intransitivo, predicado verbal, sem qualidade. Então, 14, letra C. Questão 15. O professor entrou atrasado. Por que a resposta foi letra D? O professor entrou, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Atrasado é o estado do professor, verbo nominal. 15, letra D de dado. Se eu tirasse o atrasado, seria somente verbal, mas como tem o estado atrasado, então predicado verbo nominal. Dando continuidade aí, questão número 16. Na expressão chamei Armando Nogueira de carioca, encontramos no predicado pela ordem chamei. Quem chama, chama algo ou alguém. Armando Nogueira, portanto, é um objeto direto. E de carioca seria o predicativo que eu estou atribuindo. Porque eu falei a vocês lá na explicação que predicativo é uma qualidade atribuída por intermédio de verbo. Ele chamou Armando de carioca, então ele atribuiu a qualidade. Então é um predicativo, não esqueça esse detalhe. Então 16, letra B de bola. Na questão de número 17, minha terra é Pindorama de Palmares, sempre em flor. Por que o predicado nominal? Claramente, pessoal, eu tenho um verbo de ligação, verbo ser, é, né? Presente. Pindorama, qualificando a terra, né? Minha terra. Então, no caso, como eu tenho verbo de ligação em uma qualidade, eu tenho um predicado nominal. A 17, letra A de avião. Questão de número 18. Assinale a frase em que há sujeito inexistente. Aí lembra aqueles casos, né? Verbos que indicam o fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer na indicação de tempo. Então, assinale a frase com sujeito inexistente. Por que foi a letra E? O verbo ser na indicação de tempo, também como caso de oração sem sujeito. Então, 18, letra E de escola. Questão de número 19, agenda passiva, que o SESC e o SEBRASC gostam muito. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. O termo grifado é agenda passiva porque, você vai observar antes, tem o verbo ser, foi, mais o particípio. Então, agenda passiva, tá? Então, 19, letra C, que justamente é o elemento que pratica a ação na voz passiva na líder. 20. Nunca respondeu ela, abanando a cabeça. O termo grifado é quem respondeu? Ela. Apenas
eu coloquei, com isso, o sujeito após o verbo. Ela respondeu abanando a cabeça. Então, porque vocês pensam que está depois do verbo é objeto? Não. Quem respondeu? Ela, se você observar bem. Então, a função do termo ela, do pronome ela, neste caso, 20, letra B, é a função de sujeito. 21. Amo essas montanhas uma a uma, com exceção apenas para o Morro do Cantagalo, cujo volume é desagradável e pesado. O termo grifado é adjunto adverbial. Né? Uma a uma, ele ama a circunstância, né? De lugar, né? Uma a uma, já que ele está se referindo a lugares, tá? Uma adjunta adverbial de lugar. Uma a uma das montanhas ou dos morros aí, os locais, né? Termo circunstancial relativo a lugar. Então, 21, letra D de dado. 22. É uma questão de oração. Meu maior desejo é que ela volte logo. Meu maior desejo é isto. Nós vamos ver nas questões de orações. Quando eu tenho na oração principal sujeito mais verbo de ligação, o termo desempenha a função de predicativo. Sujeito, meu maior desejo. É, verbo de ligação. Então, a função do que ela volte logo, a função de predicativo, só que na forma de oração. E nós vamos aprofundar no exercício sobre orações. Então, 22, letra D de dado. 23. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo nominal. Por que foi a letra D? Os meninos saíram, verbo intransitivo. Do cinema é apenas adjunto. Calados, o estado deles. Que é a questão do predicativo. Então, predicado é verbo nominal. Se eu tirasse calado, os meninos saíram do cinema, simplesmente seria verbal. Coloquei calados, que é qualidade, verbo nominal. Não confundir verbo nominal com nominal, por favor, porque nominal tem que ter verbo de ligação, ok? Muito bem, então 23, letra D de dado. 24, na oração, você ficará tuberculoso. Logicamente, ficará é verbo de ligação, então tuberculoso é um predicativo do sujeito. De tuberculose morrerá de tuberculose. Adjunto adverbial de modo do verbo morrer, tá? O verbo morrer aqui nesse caso é o verbo intransitivo. Então, tuberculoso é um predicativo do sujeito e de tuberculose, um adjunto adverbial de modo, tá? O modo como ele vai morrer, ou a causa também pode ser, tá? Modo ou causa, tá? Relativo aqui ao verbo morrer. Na oração, você ficará tuberculoso. Ora, ficar é verbo de ligação. Tuberculoso é um predicativo do sujeito. De tuberculose, morrerá de tuberculose. Está se referindo ao verbo intransitivo morrer. Então, de tuberculose é uma adjunta adverbial de causa. Tá? Então, resposta 24, letra C. 25. O presidente corrupto saiu cedo. O presidente corrupto saiu. O verbo é intransitivo. Tá? Então, cedo é uma adjunta adverbial de quê, pessoal? De tempo. Porque junto a verbo intransitivo, nós não falamos em complementos. Então, resposta 25, letra B de bola. Finalizando esse material de análise sintática, na oração, a situação continua indefinida. Por que verbo de ligação? Continuar está no rol do verbo de ligação e indefinido está qualificando a situação. Então, o predicado aqui é nominal. Verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, 26, letra A. Então, veja. Conceitos da análise sintática, esse exercício nós fizemos a revisão destes conceitos. Claro, mais à frente nós teremos outras questões, a resolução de provas que nós vamos depois subir para vocês, mas se preocupe agora em fazer esse trabalho de base. Então, teremos também a resolução das questões de orações. Estamos juntos nessa jornada.